Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 2 de julho, domingo, dia do Senhor, a igreja celebra a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. E nós vamos meditar o evangelho da liturgia de hoje, o evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro. Sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, aqui é Paulo Barbosa. É uma alegria muito grande estar com vocês nesse domingo tão abençoado. E eu quero fazer esse pedido especial. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative aí o sininho de notificações, deixe o seu comentário na pregação de hoje e compartilhe essa pregação com o maior número de pessoas que você puder, e assim nós estaremos juntos evangelizando e levando o amor de Deus através da sua palavra. O Papa Francisco, ele fez uma homilia maravilhosa sobre esse dia tão especial. Eu gostaria de partilhar um pouco com vocês nessa reflexão. Pedro e Paulo, dois apóstolos enamorados do Senhor, duas colunas da fé da igreja. E enquanto contemplamos a sua vida, o evangelho de hoje coloca diante de nós a pergunta que Jesus dirige aos seus: vós, quem dizeis que eu sou? Essa é a pergunta fundamental, a mais importante. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus na minha vida? Vejamos então como os dois apóstolos responderam a essa pergunta. A resposta de Pedro se resume em uma palavra: seguimento. Porque Pedro vive os seus dias seguindo o Senhor. Naquele dia, quando Jesus perguntou aos discípulos em Cesareia de Filipe, Pedro respondeu com uma fé muito forte, fazendo a sua profissão de fé: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Uma resposta impecável, precisa, pontual. Uma resposta de fé. Poderíamos falar de uma resposta perfeita. Mas essa resposta é fruto de um caminho. Porque só depois de ter vivido a aventura de seguir o Senhor, só depois de ter caminhado com Ele, seguindo os seus passos, é que Pedro chegou àquela maturidade espiritual que por graça, por pura graça, o leva a declarar a sua profissão de fé. De fato, como narra São Mateus, tudo tinha começado naquele dia em que Jesus, passando ao longo do mar da Galileia, chamou Pedro juntamente com seu irmão André, e eles deixaram as redes
e imediatamente seguiram Jesus. Pedro, ele largou tudo para ir atrás do Senhor. E o Evangelho vai dizer, ele largou tudo imediatamente. Pedro não disse a Jesus que iria pensar. Ele não fez cálculos. Ele não apresentou desculpas. Mas ele deixou as redes e seguiu Jesus, sem pedir antecipadamente qualquer coisa, porque ele haveria de descobrir dia após dia, caminhando com o Senhor. E não é por acaso que as últimas palavras, segundo os evangelhos, que Jesus lhe dirige são: Pedro, segue-me. Assim Pedro diz-nos que a pergunta, quem é Jesus para mim? Não basta responder com uma fórmula doutrinal, nem mesmo com uma ideia que nós formamos. Não. Essa pergunta tem que ser respondida perseverando todos os dias na presença do Senhor, porque é assim que nós vamos aprender a conhecê-lo. É nos fazendo discípulos, é acolhendo a palavra do Senhor que nós vamos nos tornar seus amigos e vamos experimentar o amor dele, o amor que transforma, o amor que restaura, o amor que faz novas todas as coisas. Aquela anotação imediatamente vale também para nós. Se há tantas coisas na vida que podemos adiar, seguir a Jesus não pode ser uma delas. Porque nisso nós não podemos hesitar nem apresentar desculpas. Algumas desculpas aparecem disfarçadas de espiritualidade. Como quando nós dizemos, eu não sou digno, Senhor, eu não sou capaz. O que eu posso fazer? Trata-se de artimanhas do diabo, que nos rouba a confiança na graça de Deus, nos fazendo crer como se tudo dependesse das nossas capacidades. E diz o Papa Francisco, devemos nos desprender das nossas seguranças terrenas, e seguir Jesus todos os dias. Essa é a lição que Pedro nos dá e nos convida a sermos uma igreja que segue Jesus. A igreja que deseja ser discípulo do Senhor. A igreja que deseja ser a humilde serva do Evangelho. Só assim seremos capazes de dialogar com todos. Seremos capazes de aproximar da graça de Deus. Homens e mulheres, restaurados à imagem e semelhança do nosso Deus. Só assim, quem está mais longe e que muitas vezes olha com desconfiança, poderá finalmente reconhecer que a igreja, como dizia o Papa Bento, é o lugar do encontro com o Filho do Deus vivo. E desse modo, é o lugar do encontro entre nós. Consideremos agora o apóstolo dos gentios. Porque se a resposta de Pedro consistia em seguir Jesus, o seguimento do Senhor, a resposta de Paulo é o anúncio do Evangelho. Também para ele, tudo começou por graça, por iniciativa do Senhor no caminho de Damasco, enquanto ele se empenhava com orgulho na perseguição dos cristãos. Veio ao seu encontro Jesus ressuscitado, que o cegou com a sua luz. Ou melhor, graças àquela luz, Saulo deu-se conta do quanto era cego. Fechado no orgulho da sua rígida observância, Saulo descobre em Jesus a realização do mistério da salvação. E desde então, comparando-se com a sublimidade do conhecimento de Cristo, considera todas as suas seguranças humanas e religiosas como esterco. Assim Paulo consagra a sua vida a percorrer terra, mar, cidades, aldeias,
não se importando de padecer carências, perseguições, contanto que ele pudesse anunciar Jesus. Por outro lado, quase parece que ele, quanto mais anuncia o Evangelho, tanto mais ele conhece o Senhor. O anúncio da palavra aos outros permite a ele penetrar nas profundezas dos mistérios de Deus. A ele Paulo que escreveu: ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Portanto, Paulo nos diz e nos responde a pergunta: quem é Jesus para mim? Não se responde com uma religiosidade intimista que nos deixa tranquilos sem fomentar em nós a inquietação de levar o Evangelho aos outros. O apóstolo ensina que tanto mais crescemos na fé e no conhecimento do mistério de Cristo, quanto mais formos as suas testemunhas. E isso acontece sempre. Quando evangelizamos, nós ficamos evangelizados. É a experiência de todos os dias. Quando evangelizamos, é que ficamos evangelizados. A palavra que levamos aos outros regressa a nós numa medida maior do que a usada para oferecer. E também hoje, a igreja tem necessidade disso, de colocar o anúncio do Evangelho no centro, de ser uma igreja que não se cansa de repetir: para mim, viver é Cristo. Ai de mim, se eu não evangelizar. Uma igreja que precisa de anunciar, como necessita de oxigênio para respirar. Uma igreja que não pode viver sem transmitir o abraço do amor de Deus e a alegria do Evangelho. Irmãos e irmãs, festejamos Pedro e Paulo. Eles responderam à pergunta fundamental da vida: quem é Jesus para mim? Vivendo o seguimento de Jesus e anunciando o Evangelho. É bom crescer como igreja no segmento, como igreja humilde, que nunca dá por terminada a busca do Senhor, tornando-se uma igreja aberta, que encontra a sua alegria não nas coisas do mundo, mas no anúncio do Evangelho ao mundo, a fim de semear no coração das pessoas esse desejo de Deus. Com humildade e alegria, há de levar o Senhor a todo lado, a todos os lugares, a todos os ambientes que nós vivemos. Então, meu irmão e minha irmã, essa palavra hoje é para nos encorajar. Essa palavra maravilhosa do Papa Francisco é para trazer vida para cada um de nós. E essa resposta que nós precisamos dar ao Senhor diante dessa pergunta: quem é Jesus para mim? E nunca esquecer que quando nós levamos o Evangelho para os outros, nós recebemos muito mais desse Evangelho. Quando Jesus pergunta isso para os discípulos, ele faz as duas perguntas. No dizer dos outros, o que eles dizem de mim? E depois Jesus pergunta: e para vocês, quem eu sou? Essa pergunta Jesus faz duas vezes, porque as pessoas que só iam atrás de Jesus em alguns momentos não o conheciam na intimidade. Mas os discípulos sim. Os discípulos conheceram Jesus na intimidade. E como disse o Papa Francisco, essa resposta é uma resposta individual. Quem é Jesus para mim? Qual o espaço que o Senhor ocupa na minha vida, na minha história, no meu coração? E nós só vamos conseguir responder essa pergunta à medida que nós tivermos coragem de nos relacionar com o nosso Deus, de criar intimidade com o nosso Deus, através da nossa caminhada, através da oração,
através dessa busca constante de nos aproximar do Senhor, de estar com Ele, de servi-lo, de caminhar com Ele e de deixar que Ele seja o Senhor da nossa vida. Isso também aconteceu com Jó. Depois de todo o sofrimento que Jó passou, ele vai dizer para o Senhor: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu conheço o Senhor porque eu ando com o Senhor. E Pedro, quando dá aquela resposta, é uma resposta daquele que anda com o Senhor. Paulo, depois de toda a sua transformação, ele dedica integralmente a sua vida a anunciar o Evangelho, a consumir o seu tempo pregando o Cristo ressuscitado. Essa solenidade de hoje, dessas duas colunas da igreja, é para nos dizer que o Senhor veio para todos e que Ele usa quem Ele quer e que Ele transforma a vida dos homens. Jesus transformou um simples pescador naquele que foi chamado para ser o primeiro Papa da igreja. Jesus transformou um homem que tinha um grande conhecimento, um homem que tinha autoridade. Jesus o transforma, um pregador da sua palavra, e o envia a levar a palavra de Deus aos gentios, aqueles que ainda não conheciam. E da mesma forma que o Senhor agiu na vida de São Pedro, na vida de São Paulo, o Senhor quer agir na nossa vida também. Mas para isso, nós precisamos responder essa pergunta, não da boca para fora, mas com o nosso coração. Quem é Jesus para mim? E Jesus está perguntando hoje para cada um de nós. Ele está perguntando individualmente: quem eu sou para você? Qual o espaço que eu ocupo na sua vida, no seu coração? E que hoje, meu irmão e minha irmã, pela fé, a resposta seja essa resposta de fé. Seja essa resposta que traz vida. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o Senhor da minha história. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, hoje diante do exemplo desses dois grandes servos do Senhor, São Pedro e São Paulo, nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te exaltar, te engrandecer, te glorificar, porque o Senhor chamou esses homens para serem colunas da sua igreja. O Senhor confiou a esses homens o anúncio do Evangelho, a chave do reino, para que através deles e dos outros apóstolos, o Evangelho pudesse chegar até nós. E assim, Senhor, que nós possamos continuar respondendo com a nossa vida, que o Senhor para nós é o nosso Deus, o nosso amigo, o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Que a nossa vida seja um testemunho fiel da confirmação das promessas do Senhor. E que possamos sempre seguir o exemplo de São Paulo, seguir o exemplo de Pedro, que abriram mão de tudo para serem aqueles que, guiados pelo Senhor, levaram a sua palavra e com ousadia testemunharam que o Senhor vive e que o Senhor reina para sempre. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.